Galera, hoje a gente vai falar 2 minutinhos sobre empreendedorismo e empregabilidade. Só de falar essas duas palavras já me dá um arrepio aqui nos braços. Não me entendam mal, eu não tenho absolutamente nada contra quem é empreendedor, muito menos contra quem está em busca da sua empregabilidade para conseguir um posto aí no mercado de trabalho. É exatamente o contrário. Bora entender um pouquinho mais do que é que eu estou falando. Antes de mais nada, a gente precisa voltar um pouquinho para as aulas de história e relembrar que, embora ao longo de toda a história da humanidade tenha sempre havido trabalho, o emprego é um elemento que se constituiu apenas com a modernidade e com a ascensão da burguesia. Antes da burguesia ascender ao poder, a gente tinha trabalho na forma servil, a gente tinha trabalho na forma de escravidão, mas isso não eram relações de emprego. Quando a burguesia ascendeu ao poder, ela passou a, sendo proprietária dos meios de produção, impor ao trabalhador que quisesse sobreviver como a única forma de sobreviver na nossa sociedade, vendendo a sua força de trabalho. E nessa venda de força de trabalho se estabelecia uma relação de compra e venda da força de trabalho, em que existia uma disparidade muito grande, já que o patrão tinha todo o poder e o empregado não tinha nenhum poder. Então, a partir dessa relação muito desigual, o Estado, em dado momento, começou a interferir para estabelecer regras mínimas de proteção ao trabalhador. Então, nesse ambiente em que o patrão queria tudo, o trabalhador não tinha nenhuma condição de negociar, o Estado vem como uma salvaguarda mínima para que, por exemplo, crianças não fossem trabalhar, que não existisse um trabalho escravo, que existissem proteções para as mulheres. E aí surge o direito do trabalhador e surge a relação de emprego. Claro, galera, que esses direitos eles não vieram como uma bênção do Estado aos trabalhadores. Esses direitos foram fruto de muita luta por parte dos trabalhadores, de muita pressão, foram fruto também da existência, na época de sociedades com organização do Estado diversa do capitalismo. Então, o fato de existir uma União Soviética, de existir uma Cuba, ou de existir um perigo de uma revolução comunista, junto com a pressão dos trabalhadores internos, todo esse caldo ele favoreceu para que se concedesse aos trabalhadores alguns direitos, e isso veio através do Estado, dentro da sociedade capitalista. Essa relação de emprego ela não é estática no tempo, na história, ela vai se desenvolvendo ao longo do século XX, e a gente pode dizer que ela atinge um auge com o Fordismo. O Fordismo se relaciona à fábrica da Ford nos Estados Unidos, que implantou o modelo de uma esteira em que o trabalhador ficava fixo na fábrica e as peças iam passando e ele ia só montando, né, fazendo movimentos repetitivos. E juntamente com o Taylorismo, né, que é a parte da administração mais científica de cada movimento do trabalhador, de cada segundo que ele gasta para fazer as coisas. Então essa junção do Fordismo com o Taylorismo é o auge do emprego, que aí vem junto também com a classe mais operária, o proletariado mais de chão de fábrica, não necessariamente muito qualificado, porque para você fazer os movimentos repetitivos você não precisava de tanta qualificação. É o que a gente vê nos filmes de Charlie Chaplin, rodando na geringonça da fábrica e fazendo movimentos assim robóticos. Só que esse retrato ele é datado. As fábricas não são mais assim, bem como a relação de emprego em toda a sociedade também não é mais assim. O que é que acontece? Após a Segunda Guerra, começou a existir um novo tipo de emprego fabril, que ficou conhecido muito como toyotismo, porque veio do Japão e se espalhou para o mundo todo. Aí o modelo seria a fábrica da Toyota, em que passou a se produzir de uma forma mais aliada com a tecnologia,
de modo a ter menos estoque e a se produzir menos, se fazer uma produção de acordo com a demanda. À medida que o mercado vai demandando o seu produto, você vai produzindo. Isso reduziu muito os custos. E aí que se começou a exigir também uma mão de obra mais qualificada. Então a subjetividade, o eu do trabalhador passou a ser mais importante. E por isso também o trabalhador ele passa a ser muito qualificado e gera um aumento de produtividade tão grande que começou a haver um desemprego estrutural muito forte. Então, tecnologia e trabalhos também em lugares com pouco ou então nenhuma legislação trabalhista ao longo do mundo. A produção mundializada. Você faz uma roda aqui, você faz um motor do carro ali e você monta tudo em outro país de forma a gastar menos com recurso, menos com mão de obra e menos com legislação trabalhista e com imposto. Então isso, galera, gerou um aumento do desemprego muito grande, ocasionando um desemprego estrutural. E aí, mais uma vez, esse modelo do que aconteceu primeiro nas fábricas vai ser transferido para todos os ramos da economia e a gente sabe, cada vez menos gente fazendo mais coisa com o auxílio da tecnologia gera um desemprego estrutural, uma escassez de mão de obra e o emprego que existe é para pessoa muito qualificada com pouca idade e às vezes tem que ter um conhecimento absurdo. Então às vezes a gente fica até se perguntando, pô, velho, qual currículo o cara tem que ter para entrar nessa vaga? Então, galera, acompanha comigo. Antes você tinha muitas fábricas, muitos operários e alguns milionários, algumas pessoas que eram muito ricas. 50 anos depois, você tem muitas fábricas, talvez um pouco menos fábricas, mas cada 100 trabalhadores que tinha na fábrica, hoje tem 10. Você tem alguns milionários, você tem agora alguns bilionários que não existiam antes, e você tem milhões, bilhões e muitos bilhões de pessoas desempregadas. O que é que a gente está vendo aí? A gente está vendo uma concentração maior de renda. A renda ela está indo cada vez de mais pessoas se concentrando em cada vez menos pessoas. Como é que você responde esse cenário? Você propõe uma política de redistribuição de renda, você coloca o Estado para interferir mais e fazer com que esse dinheiro que vai para o topo volte. Você propõe um sistema diferente do sistema capitalista. Não, você dentro do sistema capitalista você entra com alguns discursos para justificar essa situação absurda de cada vez menos gente monopolizar o dinheiro, que significa também monopolizar o poder nessa sociedade. E como é que as pessoas fazem isso? Uma das formas que tem se encontrado de fazer isso é através desse discurso do empreendedorismo e da empregabilidade. Então, galera, basta você ligar numa Globo da vida ou ler um jornal de grande circulação que você vai encontrar esse discurso de que o desemprego está alto, então o trabalhador precisa se especializar mais, ele precisa estar antenado com as dinâmicas do mercado de trabalho, que ele tem que se educar permanentemente. Então esse discurso da empregabilidade, ele vai transferir a responsabilidade estrutural dessa estrutura que vem se alterando e a gente mostrou aí, ele vai atribuir a culpa do sistema está todo errado, concentrando no rede, vai atribuir essa culpa ao trabalhador que precisa se capacitar para arrumar um emprego. Esse discurso ele é tão cínico porque até estruturalmente, se o desemprego é desestrutural, por mais que você estimule a empregabilidade, algumas pessoas vão conseguir emprego e muitas outras não vão conseguir. Então o que é que você vai fazer com essas muitas outras que não vão conseguir? Ela vai deixar de ser uma pessoa digna de cidadania por causa disso, já que ela não se capacitou o suficiente. E aí isso é o que está por trás muitas vezes desse discurso empreendedor, né? Tem a face de luz do discurso do empreendedorismo, que é você consegue, você é o máximo, e tem a face oculta, que a gente pode falar de discurso da sombra, que é
A pessoa que não conseguiu emprego é porque ela não foi capaz, é porque ela não merece estar empregada, já que ela é preguiçosa ou ela não abraça as oportunidades. Quando não é isso, o desemprego ele é estrutural. E aí esse discurso da empregabilidade, ele vai de mãos dadas com o discurso do empreendedorismo, que é uma coisa que a gente também já sabe o que é, porque a gente vê em todo canto isso. Porque a gente vê em todo canto justamente porque é a justificação ideológica do sistema doente que a gente está. Então, não, todo mundo é capaz de ter o seu negócio. Todo mundo vai sobreviver, porque basta você querer, basta você ter um pouquinho de dinheiro e você investir, que você vai crescer. Galera, isso é uma grande mentira. Mais uma vez, é a mesma justificativa da empregabilidade. Você tem milhões de pessoas que vão tentar algum pequeno negócio, e aí um micro negócio mesmo. Um ou outro, tipo, digamos assim, 1 em 1 milhão vai conseguir se dar bem, crescer por seu próprio mérito e tudo. Esse um só em 1 milhão, aí a Globo da vida vai dizer, tá vendo? Dá para ser empreendedor. Olha seu Zezinho ali que não tinha nada e hoje em dia tem uma mansão. Então, e esses 999 mil pessoas que tentaram e não conseguiram, que ficaram no meio do caminho, foram atrás do discurso da empregabilidade, mas mesmo assim não conseguiram emprego, tentaram ser empreendedor, e aí hoje em dia ser empreendedor, o cara tá vendendo amendoim na praia, o cara tá sendo empreendedor, né? Porque é o discurso que se espalha na sociedade como uma justificativa para o sistema que está aí. Então, não. Essa pessoa que tenta vender alguma coisa por aí não é um empreendedor, não. Ele é um explorado do sistema, do mesmo jeito que o trabalhador da fábrica. Só que ele está em outro momento do sistema capitalista. Então, a gente tem que trabalhar de mão dada. O trabalhador com a carteira assinada e o trabalhador precarizado, os dois, eles estão do mesmo lado, e um lado cada vez maior, né? Porque os pequenos empresários também vão sendo empurrados para a classe trabalhadora, só que às vezes o cara ganha um pouquinho de dinheiro, o cara já se sente um burguês, né? Quando a gente tá vendo que essa movimentação de burguês passa cada vez mais de milionário, bilionário, e na realidade os pequenos empresários e os empreendedores individuais, eles são também classe trabalhadora. Então, é isso aí, galera. Eu não tenho nada contra empreendedor, não tenho nada contra quem busca empregabilidade, só que a gente tem que entender que isso, do ponto de vista individual, pode te ajudar a conseguir um emprego, mas isso não pode servir de justificativa para o sistema injusto que a gente vive. Era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês hoje. Desculpa se eu me alterei um pouco, é porque esse tema ele é muito candente, pessoal. Eu acho que é uma das justificativas ideológicas mais fortes que a gente tem pro sistema capitalista, ele se manter na fase atual que ele se encontra. Muito desemprego, um desemprego aí em escalas absurdas, e em vez de a gente pensar em formas de transformar o mundo, a gente vai tentando justificar o absurdo. É isso aí, um beijão para vocês. Dá uma chegada no canal do YouTube se tá no Instagram, segue lá o canal, curte, compartilha e até o próximo vídeo. Beijão pra vocês.